O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado por tentar anular o resultado das eleições de 2022 no Brasil, com a ajuda de uma conspiração que, segundo o promotor, incluía planos para assassinar o presidente eleito em uma tentativa de manter o poder. 4 dos 5 juízes da Suprema Corte do Brasil votaram para considerar Jair Bolsonaro culpado em todas as 5 acusações no caso histórico e o condenaram a 27 anos e 3 meses de prisão. Provavelmente este é o primeiro caso na história moderna em que um ex-presidente é enviado para a prisão por um período tão longo por tentar um golpe de Estado para tomar o poder em seu próprio país. Meu nome é Alexei Petty. Hoje, 12 de setembro, está no calendário. E nesta edição vamos justamente discutir a história de Jair Bolsonaro e como o ex-presidente do Brasil foi agora enviado para a prisão por 27 anos. Mas antes de começarmos, quero lembrar que neste canal do YouTube todos os dias são publicados vários vídeos analíticos de notícias de todo o mundo. Para que você fique por dentro de absolutamente todas as notícias, por isso recomendo que se inscreva neste canal do YouTube e peço que deixe um like neste vídeo. Então, hoje, 12 de setembro, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi considerado culpado de preparar um golpe de Estado, participar de uma organização criminosa armada e tentar, pela força, anular a ordem democrática no Brasil. Praticar atos violentos contra instituições governamentais e causar danos a propriedades públicas protegidas. Durante o ataque aos prédios do governo por seus apoiadores em 8 de janeiro de 2020, esse é o conjunto geral de acusações contra Bolsonaro pelas quais ele foi considerado culpado. Aliás, alguns comentaristas já sugerem que Donald Trump fez uma tentativa semelhante, embora em menor escala, de tomar o poder em 6 de janeiro de 2021 e, segundo os promotores brasileiros, parte da conspiração para o golpe incluía um plano potencial de uso de explosivos, armas de fogo ou veneno para assassinato. O presidente de esquerda, Luiz Inácio Lula da Silva, seu vice-presidente Geraldo Alckmin e o juiz da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que supervisionou o processo judicial contra Bolsonaro. Bolsonaro e outros acusados durante o processo judicial obviamente negaram sua culpa. As provas contra Bolsonaro diziam respeito principalmente a como ele tentou se manter no poder após a derrota nas eleições presidenciais de 2022 para Lula da Silva. A Polícia Federal do Brasil afirmou que Bolsonaro estava totalmente ciente do plano para anular os resultados das eleições, pressionar os militares do país para intervir e até criar uma administração paralela de gestão de crises para governar o país. Em outras palavras, Bolsonaro tentou subornar o exército e até criar um paralelo. Os promotores do Brasil afirmaram que a conspiração para o golpe começou ainda em 2021, com tentativas de minar a confiança do público no sistema eleitoral. Após a derrota de Bolsonaro nas eleições de 2022, segundo os promotores, os acusados tentaram anular os resultados dessas eleições. Os promotores do Brasil alegaram que a conspiração começou em 2021 com tentativas de minar a confiança do público no sistema eleitoral. Todos os episódios da acusação, mais uma vez, são muito parecidos com as acusações contra Donald Trump nos eventos de janeiro de 2021, quando seus apoiadores invadiram o Capitólio. E um pouco mais adiante você vai entender por que eu relacionei o presidente americano a essa história. Moraes, que foi o primeiro juiz a emitir uma sentença condenatória contra Bolsonaro e sua equipe, declarou que os réus, abre aspas, cometeram todos os crimes imputados a eles pela Procuradoria-Geral. Os juízes Flávio Dino, Carmen Lúcia e Christian Zanin também votaram pela condenação de Bolsonaro, mas um juiz do Supremo Tribunal não apoiou as acusações, o que deixa uma brecha para Bolsonaro recorrer. No entanto, de acordo com a sentença, Bolsonaro, de 70 anos, pode passar o resto da vida na prisão. Além disso, ele perde o direito de participar das eleições por 8 anos. Os advogados de defesa ainda podem entrar com recursos. Mas assim que essas possibilidades forem esgotadas, a decisão se tornará definitiva e qualquer pena de prisão poderá ser executada. Mas isso, lembro, são mais de 27 anos de prisão.
Claro, também houve consequências políticas, afinal, Bolsonaro também tem sua própria base eleitoral. O processo judicial que ocorreu na véspera das eleições gerais de 2026 dividiu o Brasil. No dia da independência, milhares de apoiadores de Bolsonaro protestaram contra o processo judicial. O filho mais velho de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que é senador do Brasil, criticou o resultado das eleições e atacou o juiz Moraes. Citação: sob o pretexto de proteger a democracia, suas bases foram destruídas para condenar um homem inocente que não ousou se curvar diante do ditador chamado Alexandre de Moraes. Era totalmente esperado. Bolsonaro há muito afirma que o processo judicial é uma caça às bruxas política. E agora vem a parte mais interessante. Não foi à toa que mencionei Donald Trump anteriormente neste episódio. A opinião de Bolsonaro de que isso é uma caça às bruxas política é compartilhada por um de seus maiores aliados políticos. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, impôs uma tarifa de 50% sobre produtos do Brasil e ameaçou mantê-la se o país não encerrasse o processo judicial contra Bolsonaro. Mais uma vez, Trump impôs tarifas contra o Brasil por causa do processo judicial contra o ex-presidente. Sua administração também aplicou sanções contra o próprio juiz Moraes, alegando graves violações dos direitos humanos. E anunciou restrições de visto para ele e outros funcionários do tribunal. Em relação ao processo judicial contra Bolsonaro, Trump não respondeu se imporia novas sanções quando os jornalistas lhe perguntaram sobre a sentença condenatória, mas expressou choque com o resultado do julgamento. Citação, citação. Citação, 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 citação. Citação, citação. Assim, apoiadores de Bolsonaro e representantes da direita no Brasil saudaram o interesse de Trump pelo caso. A administração atual do Brasil, como muitos representantes do país, vê isso como interferência dos Estados Unidos da América em seus assuntos. O juiz Luiz Fux votou pela absolvição do ex-presidente em todas as acusações. Ele foi o único. Ele afirma que o que aconteceu não é um golpe, pois Lula da Silva, no final das contas, não foi deposto. Portanto, pode-se simplesmente esquecer a própria tentativa de golpe de Estado. Ele também declarou que o tribunal não tem jurisdição para analisar esse caso, e, na opinião dele, a decisão do tribunal deve ser anulada. Ou seja, a lógica desse juiz é a seguinte: escutem, não derrubaram o presidente, não mataram, então qual é o crime? Se tivessem derrubado, falaríamos disso. Como não conseguiram, vamos esquecer. Mas aqui quero destacar uma tendência interessante em toda a América Latina. Bolsonaro, na verdade, juntou-se à crescente lista de líderes da América Latina condenados por crimes nos últimos anos. No mês passado, o ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, foi condenado a 12 anos de prisão domiciliar, considerado culpado de fraude processual e suborno de testemunhas. Em 2022, a ex-líder da Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, foi condenada por corrupção relacionada a contratos de obras públicas. Em 2017, o atual presidente do Brasil, Lula da Silva, foi considerado culpado de corrupção e lavagem de dinheiro e passou mais de um ano na prisão antes que sua sentença fosse anulada. Agora, ele é presidente e Bolsonaro está indo para a prisão, o que já virou tendência. Mas, amigos, vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Se cuidem e até mais.